Olá, turma do bem. Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do livro Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Este é o canal Teia de Crenças, meu nome é Maria Ângela Santos. Os demais capítulos do livro vocês encontram na playlist do nosso canal no título Consciência. Capítulo 8, o título é Problemas Humanos. Subtítulos: Gigantes da alma, o ressentimento, o ciúme e inveja, necessidade de valorização, padrões de comportamento e mudanças. Os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. A criatura pensante é um ser incompleto ainda, em constante processo de aprimoramento, de transformações, em prolongado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos nela em latência. Aferrada às impressões mais grosseiras do ego, face ao que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, valores materiais que propiciam alimentação, vestuário, repouso, prazer e tranquilidade ante a doença e velhice, desenvolve o apego e exterioriza o sentimento centralizador da posse, mantendo-se em alerta para a preservação desses bens que lhe parecem de significado único, portanto, essenciais. Qualquer ameaça, real ou imaginária, que possa produzir a perda, torna-se problema, que logo se incorpora à conduta, gerando perturbação e desar. Além desses, outros problemas há de natureza psicológica, como heranças reencarnacionistas que ressumam em forma de fenômenos patológicos inquietadores. Somam-se-lhes os que se derivam do inseguro inter-relacionamento pessoal como decorrência do que se consigna em condição de imperfeições da alma. Os problemas enraizam-se, não raro, nos tecidos de malha delicada do psiquismo, avultando-se ou perdendo o sentido, de acordo com as resistências fortes ou frágeis da personalidade individual. O que a uns constitui gravame, aborrecimento, a outros não passa de insignificante acidente de percurso que estimula a marcha. Quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade lhe oferece, aumentando-lhe a força de ação com os seus correspondentes efeitos. Nas personalidades instáveis, normalmente, os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Quando algo em que se confia, ou do qual se espera resultado positivo, transforma-se em desastre, insucesso, o ego foge, escamoteia-o, por falta de consciência lúcida, afirmando: eu sou o culpado. A inferioridade psicológica desenvolve complexo em que se refugia, e mesmo quando em aparente conflito nele se realiza, justifica-se, deixa de lutar. Certamente, cada problema merece um tipo de atenção, de cuidado especial para sua solução. Esse esforço deve ser natural, destituído dos estímulos negativos do medo ou da ansiedade, de modo a analisar a situação conforme se apresente, e não consoante com os fantasmas da insegurança, desenhe na imaginação criativa o refúgio para a irresponsabilidade que não assume o papel que lhe diz respeito. Em outros temperamentos, quando o problema se converge em dificuldade e ocorrência prejudicial, o ego estabelece: a culpa é do outro, ou da saúde, ou da família, ou do grupo social, da sociedade em geral, do destino, do sistema. Resolve-se a questão, utilizando-se do complexo de superioridade,
e, mediante esta conduta, coloca-se acima de qualquer suspeita de fragilidade, escondendo-se nas justificativas de incompreendido, de perseguido, de infeliz, evitando considerar o problema na sua real significação. Passado o momento, compõe a consciência de culpa, e esse mesmo ego recorre à condicional dos verbos, afligindo-se. Eu deveria ter feito de tal forma. Eu poderia ter enfrentado. Eu tentaria evitar. Eu isso, eu aquilo. Mecanismos perversos de maturidade compõem a tessitura protetora do escapismo, para fugir das consequências dos problemas, cuja finalidade é testar as possibilidades e valores de cada uma em particular e de todas as criaturas em geral. O problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado, é a própria criatura. Para consegui-lo, Mister se torna um amadurecimento psicológico, decorrente do esforço sério e bem direcionado, do estudo do eu profundo e da sua busca incessante, que são as metas existenciais mais urgentes. Na transitoriedade da condição humana, o eu profundo deve emergir, desatando os inestimáveis recursos que lhe são inatos, graças aos quais o psiquismo comanda conscientemente a vida, abrindo o leque imenso das percepções paranormais. Nesse elenco de registros parapsíquicos, desabrocham os recursos mediúnicos que propiciam o livre trânsito entre as duas esferas da vida, a física e a espiritual. Essa dilatação da capacidade parafísica propicia o mergulho do eu profundo, o espírito, na causalidade dos fenômenos humanos, assim interpretando na origem os problemas que sempre procedem das experiências anteriores. Mesmo quando são atuais e começaram recentemente, o ser que os enfrenta necessita deles, recuperando-se moralmente, trabalhando o amadurecimento, porquanto o estado de infância psicológica decorre da ausência de realizações evolutivas. Ninguém permanece vivo sem o enfrentamento com os problemas, que existem para ser resolvidos, oferecendo o saldo positivo de evolução. Envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe, que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição, em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem, quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes e as invejas que entorpecem os sentimentos, assulam a inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam, caso não se resolvam enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. O ressentimento entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença dele na criatura humana tem um lugar de destaque. Injustificável, sob todos os pontos de vista, ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções em descontrole do paciente. Aí, engregando males que terminam por consumir aquele que lhe dá guarida. A vida expressa-se em padrões sociais, resultando da condição evolutiva das criaturas que se interrelacionam. Como é natural,
porque há uma larga variedade de biótipos emocionais, culturais, religiosos ou não. As suas são reações compatíveis com os níveis de consciência em que se encontram, exteriorizando ideias e comportamentos que lhes correspondem ao estado no qual se demoram. A convivência humana é feita por meio de episódios conflitivos, por falta de maturação geral que favoreça o entendimento e a transação psicológica em termos de bem-estar para todos os parceiros. Predominando a natureza animal, em detrimento dos valores espirituais e éticos, a competição e o atrevimento armam ciladas, nas quais tombam os temperamentos mais conflitantes e ingênuos, que se deixam, logo após, mortificar. Descobrindo-se em logro, acreditando-se traído, o companheiro vitimado recorre ao ego e equipa-se de ressentimento, instalando, nos painéis da emotividade, cargas violentas que terminarão por desamornizar-se, os delicados equipamentos, e se refletirão na conduta mental e moral. O ressentimento, por caracterizar-se como expressão de inferioridade, anela pelo desforço, consciente ou não, trabalhando por sobrepor o ego ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. No importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática, refletindo-se como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências. Gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos relaxados e exalados pelo ressentimento, que deve ser banido das paisagens morais da vida. As pessoas são normalmente competitivas no sentido negativo da palavra, desejando assenhorar-se dos espaços que lhes não pertencem, por se encontrarem em faixas primitivas da evolução, fazem-se injustas, perseguem, caluniam. É um direito que têm na situação que as caracterizam. Aceitar-lhes, porém, os petardos, vincular-se-lhes às faixas vibratórias de baixo teor, no entanto, é uma opção. E é uma opção de quem não se resolve por preservar a saúde ou não deseja crescer emocionalmente. Quando o ressentimento exterioriza as suas manifestações, deve ser combatido mental e racionalmente, eliminando a ingerência do ego ferido e ensejando a libertação do eu profundo, invariavelmente esquecido, relegado a plano secundário. O indivíduo, através da reflexão e do autoencontro, deve preocupar-se com o desvelamento do si, identificando os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar ao ego doentio o apoio psicológico neles, para esconder-se sob o ressentimento na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. O processo de evolução é incessante, e as mudanças, as transformações, fazem-se contínuas, impulsionando a conquista dos recursos adormecidos no imo, o Deus interno, que jaz em todos os seres. A liberação do ressentimento deve ser realizada através da racionalização, sem transferências nem compensações egóicas. À medida que a experiência fixa aprendizados, esse terrível gigante da alma se apequena e se dilui, desaparece. A partir do momento em que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa e mediante o desejo de revidar, de sofrer, de ser a vítima. Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. O paciente que lhe tomba nas malhas estertoras em suspeitas de verdades que nunca encontram apoio nem reconforto, alimentam o ciúme. Atormentado pelo ego dominador,
O paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homizia a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, ficando surdo à verdade. O ciúme atenaza quem o experimenta e é aquele que se torna alvo preferencial. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras, em que se consome. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz, e envenena-se com os vapores da revolta em que se reboca insanamente. Desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência, o ciúme envolve objetos e posições, posses e valores, que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra todos e tudo. O ciúme tende a levar sua vítima à loucura. O ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se à paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. Armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos que demonstram ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Somente o self pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado para somar, rico de realizações interiores, superando a estreitez e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases venenosos do ciúme. Liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco o eu profundo respira. Alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com vida. Remanescente dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário, no que se compraz, observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão apenas para si. Trabalha por inveja, para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal, não tem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Normalmente moroso e sem determinação, resultado de sua morbidez inata, o enfermo da inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa, no futuro, avaliando os recursos de que dispõe
e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras, em razão do processo da evolução de cada um. O cultivo da alegria, pelo que é dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões, habitualmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Quando escasseiam os estímulos para esse cometimento do eu, sem crescimento interior, que não recebe compensação externa mediante o reconhecimento nem a projeção da imagem, o ego sobressai e fixa em mecanismos perturbadores a fim de lograr atenção, desembaraçando-se dessa forma do conflito de inferioridade, da sensação de incompletude. Tivesse maturidade psicológica, recorreria a outros construtores gigantes da alma, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de plenificação. Acostumado às respostas imediatas, o ego infantil deseja os jogos do prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que logo terminam deixando frustração, amargura e novos anelos para fruir outros. A fim de consegui-lo, e por não saber dirigir as aspirações, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira-se ao desespero. Quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se no estreito quadro de depressão. Renitente, faculta que ressumam as tendências do prazer, mascaradas de autoaflição, autoflagelação, de autodepreciação. Entre muitos religiosos em clima de insatisfação pessoal, essa necessidade de valorização reaparece em estruturas de aparente humildade, de dissimulação, de piedade, de proteção ao próximo, estando desprotegidos de si mesmo. A humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria, de plenitude. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, violenta desconsideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade, da violência reprimida, e chama a atenção para aquilo que legitimamente deve passar despercebido. A humildade é uma atitude interior perante a vida, jamais uma indumentária exterior que desperta atenção, que forja comentários, que compensa a fragilidade do ego. O caminho para a conscientização, de vigilância natural, sem tensão, fundamentando-se na intenção libertadora, é palmilhado com naturalidade e cuidado. Jesus, na condição de excepcional psicoterapeuta, recomendava vigilância antes da oração, como forma de autoencontro, para depois ensejar-se a entrega a Deus sem preocupação outra alguma. A sua proposta é atual, porquanto o inimigo do homem está nele, que vem herdando de si mesmo, através dos tempos, na esteira das reencarnações pelas quais tem transitado. Trata-se de seu próprio ego, dissimulador hábil, que conspira contra as forças da libertação. Não podendo fugir de si mesmo, nem dos fatores arquetípicos coletivos, o ser debate entre o passado de sombras, a ignorância, a acomodação, automatismos dos instintos, e o futuro de luz, a plenitude através de esforço tenaz, amor, autorrealização. Recorrendo aos dias presentes conturbados pelas heranças e aspirações.
No entanto, atraído pela razão à sua fatalidade biológica, a morte e transformação do soma, a histórica felicidade espiritual, a liberdade plena, vê o desmoronar dos seus anseios e reconstrói os edifícios da esperança, avançando sem cessar e conquistando, palmo a palmo, a terra de ninguém, onde se expressam as próprias emoções conturbadas. Essa necessidade de valorização egóica pode ser transformada em realização do eu mediante o contributo dos estímulos. Cada ação provoca uma reação equivalente. Quando não se consegue uma resposta através de um estímulo positivo, como por exemplo, eu te amo, para uma contestação equivalente. Eu também, recorre-se a uma negativa. Ninguém me ama, recebendo-se essa evasiva, não me inclua nisso. Sob trauma ou rancor, o estímulo expressa-se agressivo. Não gosto de ninguém, para colher algo idêntico à recíproca e verdadeira. Os estímulos são fontes de energia, conforme dirigidos, brindam com resultados correspondentes. O ego, que sente necessidade de valorização, sem o contributo do self em consonância, utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio onde se considera ausente. Verdadeiramente, no interrelacionamento social, quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas para chamar a atenção, ou bloqueia-as de tal forma que não ficam ausentes, porém tornam-se invisíveis. Encontram-se no lugar, todavia não estão ali. Essa invisibilidade habitualmente buscada compensa o conflito do ego, mantendo a autoflagelação de que não é notado, não possui valores atraentes. Tal mortificação neurótica introjeta as imagens infelizes e personagens míticas do sofrimento, que lhe compõem o quadro de desamparo emocional, de desdita pessoal. Nesse comportamento doentio do ego, há necessidade de valorização, porque não possui recursos relevantes para expressar-se na enganosa autocomiseração que lhe satisfaz as exigências perturbadoras e relaxa, completando-se emocionalmente. Quando o self assoma-se a governar o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam o bem-estar que lhe é próprio. Se alguém lhe diz, não gosto de você, a mensagem transacional retorna elucidando. Eu, no entanto, o estimo. Se a proposta afirma, detesto-o, a comunicação retarde, eu o admiro. Não se contamina, nem se amargura, porque em equilíbrio possui valor, não tendo necessidade de valorização. O comportamento desvela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se do que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. A psicologia transacional procura desvelar os enigmas do comportamento, utilizando-se da comunicação interpessoal para libertar o indivíduo de conflitos e pressões. De acordo com a maturidade ou não do ser psicológico, a comunicação padece dificuldades que somente poderão ser sanadas quando existir um propósito firme para o êxito. Há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece um impulso dominante para a convivência e experiência social, que é o diálogo. A ausência de tais imperativos contribui para o desequilíbrio emocional e, por consequência, para os estados psicopatológicos que se multiplicam, avassaladores. A comunicação desempenha em todas as vidas um papel relevante quando visceral, emocional, livre, sem as pressões da desconfiança e da insegurança pessoal. À medida que o ser se descerra em narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor
Sentindo-se acompanhado, descobre-se. Enquanto coordena as ideias para o diálogo, autoanalisa-se, identifica-se, facilitando o próprio entendimento. Liberando-se das conversações feitas de interrogações clichês e desinteressantes, penetra-se e faculta ao outro a oportunidade de igualmente desvelar-se. Quando se repartem informações no interrelacionamento pessoal, compartem-se emoções. Quando a conversação, no entanto, é trivial, os clichês sem sentido e costumeiros não dizem nada. Quando se indaga, como você vai? A resposta é inevitável. Bem, obrigado. Mas por quê? Se o interrogado se resolvesse dizer como realmente vai, é bem provável que o interlocutor não tivesse nenhum interesse em ouvi-lo. A resposta mais complexa e profunda. Talvez a aceitasse de maneira surda, desinteressadamente, com enfado. Na grande mole humana, destacam-se os biótipos introvertidos e extrovertidos. Os primeiros, que são introvertidos, na etapa inicial do desenvolvimento psicológico, assumem uma atitude tímida e fazem a introspecção. Passada a fase de autoanálise, tornam-se-lhes indispensável a extroversão, o relacionamento, rompendo a cortina que os oculta e desvelando-se. Os segundos normalmente escondem a sua realidade e conflitos, erguendo uma névoa densa pela exteriorização que se permitem, inseguros e instáveis. Descobrindo-se honestamente, diminuem a loquacidade e, reflexionando, assumem um comportamento saudável, sem excesso de ruídos nem ausência deles. Os padrões de comportamento estão estabelecidos através de parâmetros nem sempre fundamentados em valores reais. Aceitos como de conveniência, aqueles que foram considerados corretos podem ser classificados como sociais, culturais, morais e religiosos. Em todos eles existem regras estatuídas pelo ego, para uma boa apresentação, que quer significar engodo, em detrimento do eu profundo ao processo de constantes mudanças e crescimentos. Nos comportamentos sociais, estão estabelecidas as regras do bom tom, para deixar e transmitir impressões agradáveis, compensadoras. As pessoas submetem-se às pequenas ou grandes regras da etiqueta, do convívio social, sempre preocupadas em dissimular os sentimentos, de modo que produzam os resultados adrede esperados. Convive-se com indivíduos em muitos encontros sociais, permanecendo, no entanto, todos desconhecidos entre si. O comportamento cultural reúne as aquisições intelectuais, artísticas, desportivas, mediante as quais a exibição do ego gera constrangimentos perturbadores, às vezes despertando fenômenos competitivos e de presunção lamentável, em total desrespeito pelo si, pela pessoa humana real. As preocupações financeiras de promoção egóica comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estados auto-obsessivos compulsivos de ser-se o maior, o mais extravagante, o de mais larga renda. Logo após, nos raros momentos de autoencontro, surgem-lhes as depressões, que são asfixiadas sob a ação dos alcoólicos, das drogas aditivas, da autoemulação exibicionista, com que fogem da realidade interna para lugar nenhum. O comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecidos conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores, às vezes desavisados, que pensam mais em seus prazeres do que no bem geral da comunidade que lhes paga para servir. Elaborando leis, desincumbindo-se do que lhes é dever, muitos desses homens públicos insensatos dão a impressão de que estão realizando algo extraordinário, que os sacrifica, e não aquilo para o que são regiamente remunerados. Apoiam-se, então, em comportamento moral social de tendências egoísticas, sem qualquer consideração para com a vida. Na área do comportamento religioso,
Inúmeras imposições castradoras contribuem para condutas falsas, sem qualquer consideração pelos fundamentos das doutrinas que se devem pautar pelos processos de libertação das consciências, e não de apavoramento, de pressão, de hipocrisia, de discriminação. Jesus conclamou seus seguidores à busca da verdade que liberta, em cujo comportamento se fundem o ego e o eu, numa formulação de amor sem máscaras e sem conflitos. Os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser, geralmente mutilado nas suas aspirações nobres de vida, nos relacionamentos dignos, confiantes, saudáveis. A certeza da imoralidade da alma sobre um elenco de comportamentos autenticados pela educação espiritual na busca do vir a ser, do transformar-se, do encontrar o outro, como propunha Kierkegaard, o filósofo e teólogo existencialista, o outro que facilita o diálogo, Deus, é a fonte que se deve buscar para atingir a plenitude, a felicidade existencial. O ser humano prossegue em crescimento, em desenvolvimento contínuo, em mudanças. É natural que, por efeito, o seu comportamento sofra alteração. Toda a contextura celular renova-se incessantemente, e as experiências, como as vivências, contribuem para a mudança de padrões comportamentais em inevitável processo de aprimoramento do ser, à medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações pretéritas. A estruturação psicológica da pessoa humana está, como decorrência, a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que se lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos, responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida. Assim, ninguém é igual ao outro, nem pode ser avaliado mediante as comparações da frágil aparência. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. E assim concluímos mais um capítulo. Gratidão, gratidão, gratidão.